Boa noite, pessoal. Eu decidi fazer esse vídeo para explicar o meu livro que ontem eu lancei. É, Lancei na madrugada de ontem pela editora Amazon, né? Todo mundo conhece a Amazon. E hoje, pela manhã, ele foi aceito para publicação, né? Você coloca o livro lá e eles analisam e no final eles acabam publicando. A ideia do vídeo é explicar por que esse livro eu acho assim que é uma publicação importante, porque ele está em constante construção. A ideia do livro é construí-lo ao longo das edições. Então, a primeira edição eu estou trabalhando com contos que eu via quando eu era criança e ouvi os mais velhos, ou em enterros, ou ali em momentos, perto da fogueira, nas ruas de São João. E eles estavam sempre contando histórias de terror, histórias, lendas que marcaram a cidade e tal. E para quem nasceu na década de 90, principalmente em Bananeiras, anda pelas ruas encantados com muitos monumentos e também da história que há por trás, porque é como se estivesse pedindo para ser lembrado o tempo todo. Mas acontece que a nossa oralidade ela está fragilizada e já quase esquecida. Nós temos aí poucos contadores de história. A mais famosa é a Dona Terezinha de Goiamanduba, que ela conta a lenda do Sou Eu, mas os mais velhos não estão mais tão valorizados, a oralidade não está tão bem valorizada. Então eu decidi fazer o seguinte: a ideia do trabalho desse livro é buscar fazer com que as pessoas dentro da cidade, quando lerem o livro, se sintam estimuladas, até mesmo a partir das histórias que elas estão lendo, elas também modifiquem, contem outras maneiras de como conheceram essas histórias e como elas entendiam e como elas receberam, ouviram esses contos e tal. E ao longo das edições, se não por mim, mas por outras pessoas dentro da cidade, que eles comecem a fazer o processo de construção de uma memória, já que nós não temos documentos históricos, posse, na verdade, os documentos históricos que venham da veracidade as histórias que a gente vê, por exemplo, do sangue no túnel, né? Que conta-se que as pessoas, havia trabalhadores quando houve uma grande explosão e eles ficaram presos e não conseguiram sair. E depois, na construção do túnel, depois de terminado, aí ficou aparecendo uma mancha de sangue que corre durante o túnel e é possível ouvir gritos lá dentro. Tem a ideia, né? A história do conto da Matriz de Bananeiras, como ela surgiu, a ideia de que a santa não queria que a igreja fosse construída na parte de cima, ela fosse construída, a igreja, a matriz fosse construída na parte de baixo, por isso que a posição da igreja é direcionada à cidade alta, né? E com isso a gente vai vendo, olha só o quanto de história nós temos. Mas, por outro lado, é uma maneira da gente tentar resgatar essa oralidade, porque Bananeiras ela está crescendo no turismo, vem crescendo nos últimos anos. Mas quando a gente pega o São João em si, Caminhos do Frios e outros eventos da cidade, a gente sente falta de contar um pouco da nossa história, né? Então nós não temos documentos para contar essa história. Nós não temos um historiador dentro da cidade que ajude a contar a história da nossa cidade e tem muitas dúvidas. Então, o que cabe, principalmente a nós que nos preocupamos com a memória de um determinado lugar, é buscar alternativas para que essa memória comece a surgir de maneira mais ampla, vamos dizer assim, que os nossos filhos, que os nossos
sucessores, que eles venham a conhecer uma história que ela já está perdida, assim como nós não conhecemos ou não temos a certeza, por exemplo, se Bananeiras realmente tinha as comunidades indígenas, e se ela tinha, aonde é que essas comunidades indígenas elas foram parar, o que aconteceu com elas, quem são seus descendentes, quem de Bananeiras faz parte ou tem essa descendência nativa. Então veja, só por uma questão a gente tem trabalhos, pode realizar trabalhos e mais trabalhos em relação a isso. Então eu convido a todos a ler o livro, ele vai estar disponível de forma gratuita pelo Kindle Ilimitado. Ele é um aplicativo, na verdade é uma oferta da Kindle, né? É como se fosse a Netflix, você assina por um determinado valor e você tem acesso aos livros de graça, como se fosse um empréstimo dentro da biblioteca. Então ele vai estar de graça a partir de amanhã, dia 2, até o dia 6, na sexta-feira. Então vocês quem puder, ler, compartilhar. Eu tentei tornar grátis, mas o Kindle só me permitiu no Kindle Ilimitado. Mas é um livro que o preço está a R$6. Foi o valor que eu também consegui. Eu queria colocar R$2, porque é o valor mínimo, mas eles mesmo fixaram em R$6, porque quando a gente está publicando o livro pela Kindle, eles vão sugerindo os valores. Então é um livro que não procura lucro, não é um livro que não procura investimentos. Mas na verdade, assim, o investimento que poderia ser feito nele se dá a partir da concepção que possa vir a ter sobre o livro, né? Então, eu espero que as pessoas nos ajudem. Quando eu falo nos, é porque tem várias outras pessoas, como o seu Manuel Luiz, que ele vem trabalhando com a história de Bananeiras. Então, tem várias outras pessoas que estão estudando a história de Bananeiras. E uma das formas de contribuir com isso é escrever contos. Então, vamos escrever, vamos publicar, vamos começar a valorizar a história da nossa cidade, a oralidade. Então eu espero que vocês compreendam. E se houver, né, vamos dizer assim, uma publicação maior, uma edição maior, que a gente possa ter aí um grande projeto, possa partir de um grande projeto com apoio de todos. Então, só para recapitular, a ideia do livro é que a partir dos meus contos, são 6, mas tem outros contos que eu apenas resumo no final do livro, né? A partir desse que as pessoas possam se sentir convidadas a fazer o mesmo, a publicar as suas histórias, a escrever sobre as histórias que ouviram, que ouviram os avós contando, os pais contando, ou até mesmo criar as suas próprias histórias. A gente tem aí uma criatividade, um material muito grande. Então, eu acho que o vídeo ele serve para isso, né? Para que a gente possa falar um pouco sobre essa história. Espero que todos gostem, espero que todos e todas possam estar junto comigo nesse resgate, não, porque a nossa história não foi sequestrada, mas nessa maneira de trazer de volta um passado, né, ou fazer lembrar de um passado que já está esquecido, que já está ali, trancado nos arquivos de poderosos, vamos dizer assim, né, já que muitos dos arquivos que possa ajudar a contar a história de Bananeiras está sob domínio privado. Ele pertence a famílias e você não tem aí um núcleo de documentação específica da cidade que procure esses arquivos, que bate desses arquivos, desses documentos para contar a história. Então é isso, boa noite a todos, um bom início de semana e vamos lá. Eu vou deixar o endereço, o link nos comentários para que todos possam ter acesso aí o acesso ao livro, né? E até mais.